Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão nesta quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes. Um deles é possibilidade de acreditamento de PIS/COFINS por sobre valores pagos de taxas de cartões, olha aí. E o outro, problemas corriqueiros em inventário. E quem vem conversar sobre essas questões com a gente são os advogados Leonardo Gonçalves e o Dr. Loriberto Gonçalves. Doutor Loriberto, tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo jóia, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos assistem. Doutor Leonardo, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite ao pessoal de casa. Vamos começar aqui com esse assunto sobre o PIS/COFINS, sobre valores pagos de taxas de cartões. Doutor Leonardo, é possível a empresa se utilizar de quais creditamentos em relação ao PIS/COFINS? Marcelo, como a gente já vem tratado, né, alguns programas quando você convida a gente, existe um princípio que chama da não cumulatividade, né? Ou seja, não vai incidir um tributo sobre um tributo. Então, se numa cadeia produtiva uma empresa já tiver pago um produto, um imposto sobre um produto, e depois vender esse produto para uma outra empresa, esse crédito, esse valor que ela pagou de imposto serve de crédito para a próxima, né? Então, para que não se pague um imposto sobre um imposto, né? Então, o PIS/COFINS tem essa política também, assim como o ICMS, assim como o IPI e outros impostos. E a possibilidade de creditamento desde serviços e bens adquiridos para fomentar aquela atividade econômica dentro da empresa. Então, tudo que envolve bens e serviços que são adquiridos pela empresa para fomentar a sua atividade podem ser utilizados como crédito os valores de PIS/COFINS pagos nesses bens e serviços. Mais alguma possibilidade de acreditamento? A partir de 2004 também teve a possibilidade de bens e serviços adquiridos no exterior também. Ah, no exterior? No exterior. Então, isso teve até uma instrução, né, da Receita Federal. A partir de 2004 também foi possível fazer esse tipo de creditamento, né, nesse sentido. E quanto às taxas de cartões de débito e crédito? Isso é um posicionamento que a gente está julgando uma tendência aqui, digamos. Por quê? Porque o ano passado a gente teve o julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que é uma outra coisa, que não é vinculada a isso. Só que o que acontece? Nesse julgamento, eles trataram sobre o conceito de faturamento da empresa. Então, houve uma ampliação do que seria esse conceito de faturamento. E eles entenderam que naquele julgamento que o ICMS ele não pode ser entendido como faturamento, por quê? Porque ele é um custo, né, já embutido. Ou seja, aquele dinheiro seria só um repasse que a empresa faria para o fisco. Não poderia ser entendido como um faturamento da empresa. Então, com base nesse tipo de julgamento, várias empresas, inclusive esse caso que a gente está analisando aqui hoje, é das lojas Colombo. Das lojas Colombo. Inclusive foi julgado, começou o trâmite aqui no TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nesse processo, eles requereram que houvesse o creditamento do PIS/COFINS referente às taxas bancárias. Por quê? Quando você faz uma compra ou uma venda lá no cartão de crédito, existe aquela taxa que a empresa paga para a administradora do cartão de crédito, que gira em torno, acho que de 3% a 6%, mais ou menos, depende do que tiver negociado e depende do valor também. Esses valores pagos, a empresa do cartão de crédito, ela já pagou o PIS/COFINS sobre isso. O que se quer pleitear nesse tipo de ação é que esse PIS/COFINS pago pela administradora seja creditado na atividade subsequente, ou seja, no comércio que utilizou aquele serviço. Entendeu? Então, aqui houve um recurso no STJ, né, que o TRF4 não reconheceu, mas o STJ, alguns ministros lá da 2ª turma do STJ já têm sinalizado uma mudança de entendimento. Opa, então é bom. Porque no dia 19 de abril julgou um recurso, né, parecido, um recurso especial com uma matéria parecida, e eles mantiveram o entendimento que não acredita. Só que agora, nesse novo recurso, inclusive foi na terça-feira, dia 8... Agora que começou esse julgamento, o ministro Og Fernando já sinalizou que tem uma possibilidade de alteração desse entendimento por conta
do julgamento do ICMS que alterou aquele entendimento em relação ao conceito de faturamento. Outra coisa também, Marcelo, você pode convir comigo que é o seguinte, para empresas que têm um comércio virtual, a taxa da tarifa do cartão de crédito ela é essencial à atividade. É verdade. É só um repasse que ela faz, né, que a empresa faz para o consumidor nos custos, porque a pessoa que compra na internet são poucas que pagam no boleto, a grande maioria ou paga no cartão de crédito ou naquela débito automático lá, né? Já autoriza ali o débito. Então, a jurisprudência tem que se adaptar, né, a essa nova realidade, né? Então, quando a gente vem aqui, a gente trata muito sobre aquela função extrafiscal do tributo também. Exato. Então, para estimular, né, a comercialização, o comércio eletrônico e etc. É interessante. Ainda não se sabe quando vai ser retomado esse julgamento, então? Não se sabe, mas já houve a sinalização de que vai mudar esse entendimento. Então, quem tiver interesse, procure um advogado. Já começa quantas mais pessoas entrarem, mais fácil de mudar esse entendimento e manter. É verdade. Né? Então, as coisas são mudadas, não é de cima para baixo, né? Começa por aqui e os juízes, os ministros vão acabando começam a ver que é preciso mudar, né? E você vê que é uma coisa que não vai mudar a lei, não vai ter nenhum procedimento legislativo para se alterar a legislação, mas sim um entendimento do que entra e do que não entra para o creditamento, entendeu? Então, entendimento jurisprudencial, uma construção aí do judiciário. Interessante. Bom, agora vamos falar de problemas corriqueiros em inventário. Atenção você que está passando por isso, né? Todo mundo, a maioria das pessoas passa por isso, não é, doutor Loliberto? Doutor Loliberto, vamos falar desses problemas que ocorrem em inventário. Um deles é daquele herdeiro que não quer sair do imóvel que pertence a todos. Aliás, acho que esse é o caso mais corriqueiro mesmo, né? Essa casa é do meu pai, mas eu que moro aqui. Isso. E não vou sair, essa casa é minha. E aí, o que fazer nesse caso? Só saio daqui morto. Não... E às vezes morre mesmo. Você aí não vai matar ninguém. Não, a gente brinca, mas é bem sério, Marcelo. O que acontece neste caso é o seguinte, que tem pessoas que, lamentavelmente, aprenderam e querem remar contra a maré, né? Então, a lei é clara e não adianta você querer ir contra a lei. A partir do momento que, por exemplo, estou citando só como exemplo, os pais falecem, automaticamente os bens que constituem o espólio, ele já automaticamente é transferido aos herdeiros. Automaticamente? Automaticamente. Então, não existe isso de que a pessoa fica e tal, mas tem gente que fica, não sai, se recusa, e aí o que acontece? Vai ser acionado o judiciário e o juiz vai fazer cumprir a lei. Pode contratar advogado, pode brigar, pode tal. Qual é a consequência? A consequência é que todos os prejuízos causados aos herdeiros por esse tipo de atitude e mesmo os custos judiciais, honorários sucumbenciais, vão recair sobre aquele herdeiro que está promovendo essa problemática. Ou seja, ele que no final ele vai perder mais. No final ele vai perder mais e vai ter que arcar e não adianta falar não pago tal, porque vai sair automaticamente da cota à parte que ele ainda vai receber. Então não tem como. Infelizmente, tem pessoas que são cabeça dura e vão ter que arcar por isso, né? Muito bem, vamos para o intervalo. Na volta, o doutor Loliberto vai falar mais problemas corriqueiros que acontecem em inventário. Já voltamos. Eu quero é mais. Mais banda larga. Mais conectividade. Mais falar à vontade. Mais chip grátis. Eu quero Box Promo mais Sercontel. Banda larga 10 mega mais plano mais para você falar à vontade com operadoras locais fixas. Mais Wi-Fi grátis só R$ 99,90. Grátis um chip plano livre com R$ 18 de crédito. Quer mais? Então vem para o Box Promo mais da Sercontel. Soluções completas. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir.
Husker. A batata deliciosamente crocante. Husker. Muito bem, nós estamos conversando sobre problemas corriqueiros em inventário. E eu já vou fazer essa pergunta aqui para o Dr. Loriberto Gonçalves, que está conosco. Cabe uso capião em herança? Antes tem a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Celso and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Hoje nós trazemos a palavra escutar, que temos duas opções, com diferenças bem distintas. A primeira é a palavra listen, que quer dizer quando você escuta algo de propósito ou quando alguém chama sua atenção para ouvir algo. I listen to hip hop. Eu escuto hip hop. Na segunda opção, nós temos a palavra hear, que é quando você escuta algo involuntariamente. Podemos traduzir também como ouvir. I can hear some music in the background. Eu posso escutar uma música no fundo. Então lembre-se, para falar e escutar em inglês, você pode usar listen, que é voluntário, ou hear, que é involuntário. Esta foi a dica de inglês com FD English. Dr. Loriberto, vamos agora à pergunta. Cabe uso capião em herança? Existe uma interpretação popular e errônea que, naquele mesmo exemplo que a gente citou anteriormente, da pessoa que está no imóvel, veja bem, ele estava no imóvel por permissão do pai, morava lá no fundo, por exemplo, né? O herdeiro, e tal, e tem mais herdeiros, efetivamente. E aí ele morava e utilizava lá. Aí o pai veio a falecer, a pessoa acha equivocadamente, e por incrível que pareça, às vezes alguns advogados aconselham ainda isso, que é um absurdo, né? De que ele tem o direito de herança somando aquele tempo anterior que ele morou, com mais isso, mais aquilo, tal, tal. Mas não é assim, Marcelo. O direito de uso capião em herança, ele é permitido, mas só em raríssimos casos. Ah, é? Assim, todo mundo abandonou, ninguém fez nada, tá lá o imóvel 20 anos, sem abertura de inventário, não abriu inventário, ninguém quer fazer nada, aí aquele que está na posse pode requerer, mas tem que preencher uma série de requisitos que eu nem vou falar aqui, mas não é tão simples assim. Então é muito raro o uso capião em caso de herança. E é o que a gente está falando, infelizmente, ainda tem gente que acha de forma popular e ainda encontra, me perdoe os colegas, né, algum colega que está fazendo aí, indo contra a disposição literal de lei, né, que é uma coisa extremamente grave. E o que pode acontecer, doutor Loriberto, com o herdeiro e com o advogado que propõem esse tipo de ação sem nenhuma chance, mas que prejudica, né, os outros herdeiros, que pode haver demora, né, na entrega dos direitos? Né? O direito civil, ele é claro, cada um que promover ou der prejuízo a alguém, ele vai responder por isso, né? E o advogado, ele não pode agir contra a disposição literal de lei, sob pena também de responder a processo, inclusive, disciplinar. Então, o advogado, ele tem a obrigação de fazer, não, vou contratar um advogado. Não, eu, por exemplo, doutor Leonardo, nós somos assim. Chega pessoas no escritório que ele vem querer te obrigar a fazer determinadas coisas. Não, eu quero que você faça isso. Não, eu não vou fazer, porque isso é contra a lei. E se eu agir contra a lei, eu não sou mais advogado, eu sou bandido. E eu vou continuar sendo advogado. Então, a pessoa quer mandar, quer ordenar, faz isso, faz aquilo, tal. Não é assim. A gente vai ver a situação e aconselhar a melhor alternativa. O advogado não pode, sob o pretexto de estar recebendo honorários, tal, orientar uma coisa ou dar guarida, ainda que saiba que o cliente está errado, dar fundamento ou promover uma ação dessa. Tanto o herdeiro que está fazendo isso vai responder por litigância de má-fé e ser apenado em várias outras coisas, vai ser responsabilizado, como se provar que o advogado está fazendo isso sabendo que, consequentemente, vai saber pelas circunstâncias, o advogado também que agir desta forma vai estar podendo ser apenado aí também. Olha, né? Então você que está ouvindo isso, cuidado, hein, que se está fazendo inventário, vai com calma. Agora, doutor Loriberto, essa pergunta também acontece muito. Se existir débitos nos imóveis a serem herdados, como deve ser feito esse pagamento? Por exemplo, o cara deve IPTU, né? Ou o financiamento da casa, né? E aí, como é que faz? Aí é que está, né? Tem lá
vários herdeiros. Aí o que o herdeiro quer? Ele quer receber a parte dele, mas ele não quer pagar. O que acontece, Marcelo, é o seguinte, que primeiro se paga, né, os débitos daqueles imóveis, para depois ser partilhado o valor líquido. Não há como a pessoa receber... Tal. Quem herda tanto ativo quanto passivo. Né? E às vezes a pessoa, o passivo, né, pode ser até superior ao ativo, você entendeu? Então acontece isso. Então a pessoa tem que entender que ele está recebendo os dois e, consequentemente, tem que arcar equitativamente, de acordo com a sua cota à parte. Por exemplo, são 7 herdeiros, os débitos são divididos entre os 7 e depois cada um vai receber a sua cota à parte líquida. Então é dessa forma que funciona. E se o herdeiro pagar todas as dívidas de um só imóvel, ele pode requerer o imóvel? Não. O que acontece é o seguinte, um herdeiro que pagar todas as dívidas e efetivamente esse valor exceder a cota à parte que ele já deve, ele fica credor em relação aos demais herdeiros daquela parte que excedeu. É só isso. O herdeiro ele tem o que chama de direito de preferência para comprar qualquer dos imóveis, desde que todos concordem ou não tenha mais interessados, nas mesmas condições que um terceiro de fora compraria. Você entendeu? Ele pode fazer isso. Mas não é porque pagou o IPTU, estou pagando o IPTU, pronto, é meu. Não é assim que funciona. Tem que pagar e já, está vendendo. Então um terceiro, então está vendendo lá por 200 mil imóveis, então tudo bem. Ou ele já deposita esse valor, ou não há como só por mera deliberação de pagar essas despesas ele ter essa preferência em relação aos demais. Deve dar bastante confusão, né, doutor Oliberto, isso aí? Tem até, não sei se tem mais um tempo. Tem tempo, também, pode falar. Tem até um caso, nós estamos com um caso recente numa cidade próxima aqui, de que a esposa de um dos herdeiros, ela não tem direitos, né? Não tem direito à herança. E o que acontece? O esposo, ele tem problema de alcoolemia, ele é alcoólatra. E ela coordena tudo. Então, o que está acontecendo? Os familiares estão percebendo que essa mulher está manipulando o esposo e fazendo uma série de problemas para que ela pegue todo o dinheiro que seria... Ela não tem parte nenhuma, mas ela quer pegar a parte integral do esposo. Neste caso, pode até acontecer dos demais herdeiros ainda promover, então está se pensando lá, os herdeiros é que definem, promover uma ação de interdição. Por quê? Porque eles imaginam o seguinte, se ela ao final conseguir amealhar esses valores, ela pode simplesmente no outro dia abandoná-lo, e quem que vai ter que arcar com a manutenção dessa pessoa? São os outros herdeiros. Então, de repente pode... Você vê como a situação pode se complicar em alguns casos, né? Então, até isso pode ocorrer. Que coisa, hein? Eu até tinha mais perguntas a respeito desses problemas em inventário, porque eles são muitos, né? E são motivo de discórdia, né, doutor Liberto? Infelizmente. Mas o que é bom fazer, então? A primeira coisa o primeiro conselho? O primeiro conselho é aceitar a orientação do advogado. O advogado que está promovendo o inventário, que é o advogado da família, ele nunca vai, Marcelo, querer prejudicar um ou outro. Não tem isso. Então, seguir a orientação do advogado e fazer tudo da melhor forma possível. O que é? É simplesmente, olha, está no imóvel, desocupe, saia, é de todos. Não existe essa possibilidade de uma pessoa ter vantagem. E nunca um herdeiro vai ter vantagem sobre os demais. Essa é a regra. A lei garante. Obrigado, doutor Oliberto. Obrigado, doutor Leonardo. Grande abraço para vocês. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Marcelo, e boa noite a todos. Vamos embora, então. Boa noite para todos.